Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, caro aluno, caro aluna imorense, guanduense que me ouve nesse exato momento. Obrigado mais uma vez, agradeço aí pela sua audiência e sua paciência de sempre, beleza? Tranquilo? Fechou. Hoje na aula de agora, aula de número 11, vamos relembrar aí as razões trigonométricas, né? Razão seno, razão cosseno, razão tangente, lembra? Beleza, se você lembra, fechou rapidinho. Então você vai passar aqui por essa videoaula e já cair direto lá nas atividades. Tranquilo? Tá. Nós vamos ver aí os conceitos, né? Relembrar, né? De seno, cosseno e tangente. Logo em seguida, no finalzinho da videoaula, teremos aí alguns exercícios resolvidos. Vamos começar com um nível fácil, beleza? Na semana que vem, vamos continuar no assunto, né? Está sendo proposto para continuar no assunto. Vou apresentar a tabela na semana que vem, do 30, 45 e 60 graus, ou seja, dos ângulos notáveis, beleza? Os valores do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. E aí vou dificultar um pouco mais os exercícios. Então, para treinar, relembrar nessa semana, uns exercícios mais, umas questões mais simples. Na semana que vem vamos aumentar o nível de dificuldade, uma vez que vocês já viram essa matéria, né? Então não há necessidade aí de pegar leve de vocês não, vocês são fera, né? Beleza? Tranquilo? Então tá jóia. A melhor parte do seu dia está começando agora. Caderno, lápis, borracha, régua na mão. Vamos começar aí mais do que depressa essa videoaula. Vai ficar um pouquinho mais curta, se Deus quiser, tá bom? Vamos lá. Roda a vinheta e vai! Vamos começar aí com a primeira pergunta. Pergunta do dia, hein? Vamos ver quem sabe responder, vamos ver quem lembra, hein? Eu consigo, será, medir, saber a altura de um prédio ou de uma árvore sem medi-lo diretamente? E aí? Quem lembra respondeu o que? Sim, que é o que está escrito aí no balãozinho que eu estou falando aí. Na aula de hoje vamos calcular aí a altura de um prédio sem medi-lo diretamente. Olha aí a figura aí, ó. Aí, ó. O cidadão, deixa eu pegar meu laser aqui. O cidadão está querendo saber a altura desse prédio, onde ele mora, mas ele não tem uma escada da altura do prédio para ele esticar uma trena ou uma fita métrica que seja, para saber a altura desse prédio. E aí? Então, com as razões trigonométricas, que nós vamos lembrar aqui, né? Seno, cosseno ou tangente, ele vai descobrir aí a altura desse prédio sem medi-lo diretamente, mas sabendo do ângulo, né? Que essa linha imaginária aí que ele fez com o canudinho aí, ó, faz com a horizontal, né? E a distância aqui, ó, igual está afastada a 15 metros do prédio. Tendo isso, essa distância e o ângulo, ele usando seno, cosseno ou tangente, um dos três vai me ajudar a saber a altura desse prédio aí. E saber qual dos três me ajuda é o que nós vamos relembrar a partir de agora, beleza? Tranquilo? Fechou? Tá bom, vamos virar a página. Aí, ó, relembrando então a definição de seno, cosseno e tangente, essas três razões trigonométricas importantes aí, e eu vou relembrar com vocês, apesar de eu não apesar de eu passar mais rápido, né, para o vídeo não ficar mais curto, né, mas eu deixo nos slides e deixo também aí na tela, você pode parar a qualquer momento e ver de onde está saindo as divisões, as razões aí trigonométricas, para quem não lembra, né? Beleza? Tranquilo? Então tá, por meio de semelhança, que foi o que nós vimos nas aulas passadas aí, né? Semelhança de triângulos. Fechou? Beleza? Então tá bom. Olha aí, ó. Aí tem um triângulo ABC na tela, acompanhe comigo aí, né? Aquele retângulo aí em A. Aí tem algumas palavrinhas aí, mas depois um pouquinho a gente vai revisar melhor, tá? A é aí a medida da hipotenusa, então daqui até aqui mede A, medida da hipotenusa, que nós falamos na aula passada aí, quando falamos do teorema de Pitágoras, né? Que a hipotenusa é o maior lado do triângulo, está sempre oposto ao ângulo reto, né? Ao ângulo de 90 graus, no triângulo retângulo. B e C estão os catetos, né? Nós também vimos na aula passada, estamos até revisando rapidinho aqui, né, quando falamos lá em Teorema de Pitágoras, lembra?
Se não lembra, volta lá. Estão os lados que formam aí, a B e C são medida dos catetos, né? Lados que formam aí o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus aqui, ó. Beleza? B e C, então o ângulo B e o ângulo C são ângulos aí, agudos, né? Menores que 90 graus, né? Também falei lá na aula passada que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo dá... Falei na aula passada. Tá, falei lá. Vou revisar agora aqui de novo, não, por quê? Vou fazer uma pergunta que, como aqui não tem chat, não é aula da Amazonas, não é para ter chat, né? Mas eu vou deixar um campo aberto para você responder abaixo desse vídeo, tá? Aqui no formulário. O formulário tem abaixo do vídeo, no formulário de atividades, vai ter um campo lá para você responder a pergunta de agora. Fácil, tá? A pergunta é a seguinte, atenção, anota aí. Se o ângulo aqui é 90 graus, então, se eu pegar o ângulo B, somar com o ângulo C, quantos graus eu encontro? Sabendo que aqui é 90 graus. Então, eu pego o ângulo B mais o ângulo C, quantos graus vai dar? Entendeu a pergunta? Beleza. Então, ângulo B mais o ângulo C, quantos graus vai dar? Sabendo que aqui é 90 graus. Em qualquer triângulo retângulo, vai valer isso aí que eu falei. Resposta embaixo aqui no campo abaixo desse vídeo no formulário de atividade. Responda lá. Continuando. Então, B e C são ângulos agudos e somados dão quanto? Responda lá embaixo no campo aí, abaixo desse vídeo no campo de atividades, lá no campo de resposta na atividade. Beleza, continuando. AC aí é o cateto oposto ao ângulo B, então AC. Então eu tenho lá, pego do A até C, é oposto ao ângulo B. E AB, tirar minha força daqui. E AB é cateto adjacente ao ângulo B. Então AB é adjacente ao ângulo B, ou seja, ao lado, tá? Adjacente quer dizer ao lado oposto, logo mais na frente. Tá, virou. O que eu falei lá então lá? O que está escrito lá eu vou colocar aqui mais nítido aqui, nessa primeira figura inicial que nós vimos aí, tá? Então, hipotenusa, identifica para mim aí, qual que é a hipotenusa? Oposto ao ângulo reto, tá? Então, oposto ao ângulo reto, tenho ali a hipotenusa. Beleza. Eu quero saber qual é o cateto oposto, mas oposto aqui, qual que é o referencial? Nesse caso aqui, oposto ao ângulo de 40 graus. Tá? Eu não tenho exatamente o outro ângulo aqui, eu consigo descobrir com aquele macetezinho da pergunta logo atrás ali, mas não está interessado nele, eu estou querendo de 40 graus. Qual que é o cateto oposto? Qual que é o lado no triângulo que está oposto ao ângulo de 40 graus? Qual é o lado que está oposto ao ângulo de 40 graus? Opa, oposto, logo na frente. Puxa a seta aí. Exatamente qual que era a altura do prédio. Então, o cateto oposto ao ângulo de 40 graus logo está à frente do ângulo. Então, saber identificar qual que é o cateto oposto, cateto adjacente, é importantíssimo para as razões trigonométricas, hein? Beleza? Tá, e se esse é o cateto oposto ao ângulo de 40, sobrou o outro lado do triângulo para ser o cateto adjacente ao ângulo de 40 graus. Fechou. Adjacente, logo abaixo, logo ao lado, né? Logo ao lado aqui do ângulo de 40 graus. Então, cateto oposto, logo na frente, cateto adjacente ao ângulo de 40, logo abaixo, logo do lado, e hipotenusa, a rampinha ali, o maior lado oposto ao ângulo reto sempre. Beleza? Então, o cateto oposto e adjacente vai mudar dependendo do meu referencial. Se o ângulo está aqui, o cateto oposto é esse. Se o ângulo está aqui em cima, o cateto oposto vai ser aqui embaixo, logo mais na frente. Então, depende de onde está o ângulo que eu estou querendo calcular. Tá? Isso aí é importantíssimo, não pode confundir, senão vai errar lá na hora de montar as razões trigonométricas. Lembrou? Beleza. Agora, muda aí, tá escrito aí, tá? Depois vocês podem ver lá, né, direitinho isso, triângulo retângulo, tá. Beleza? Tranquilo. Tá bom. Então, por semelhança de triângulo, tá? Eu tenho aí dois triângulos, estou dizendo que eles são semelhantes, beleza? Então, por semelhança de triângulos, eu tenho lá que os lados são proporcionais, lembra? Aquela historinha toda das aulas passadas. Então, eu pego lá os lados correspondentes, monto aí a minha proporção, a igualdade entre duas razões, né? Vou fazer aqui do seno, logo os demais eu passo mais rápido, tá? Então, os lados correspondentes são proporcionais, aqui ó, AC
AC está para DF, então qual é o lado correspondente ao lado AC, correspondente no outro triângulo, né? Que é semelhante a esse. AC, o lado correspondente dele é o DF. Então, AC está para DF, assim como BC, então BC, que é a hipotenusa aqui, né? Está para a hipotenusa do lado de cá, ó, é F. Pronto. Então, lados correspondentes, né? Proporcionais aí, monta aqui a minha proporção, não é isso? Multiplico em cruz, multiplico cruzado, encontro essa igualdade aqui. Novamente, AC vezes EF é igual a DF vezes BC. O que eu posso fazer? Olha aí, chegando na nova proporção, o que eu faço aqui? Eu passei o BC que está multiplicando, eu passei aqui dividindo. O EF que estava multiplicando lá de cá, eu passei para o outro lado da igualdade dividindo. Montei uma outra proporção. E essa proporção que é exatamente a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Né? BC e EF é a hipotenusa aí no triângulo retângulo. A medida do cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela medida da hipotenusa. Essa divisão, essa razão é a primeira que nós vamos ver aí, que é chamada de razão seno aí do ângulo alfa, e nós denotamos assim, resumidamente, né? 100 aqui, né? 100 de alfa é igual a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela medida da hipotenusa. Anotem aí a primeira relação. Se está muito rápido, volta aí a qualquer momento, beleza? Então, a primeira relação que estamos relembrando aqui é a do seno, cateto oposto, dividido aí pela hipotenusa, medida da hipotenusa. Beleza? O cosseno e a tangente saem da mesma forma, saem aí por semelhança também. Tá? Vou passar rápido aqui. Então, a primeira, anotem aí, é o seno. A segunda, também por proporção. Depois vocês verifiquem lá. Tá? Multipliquem em cruz. Chega nessa igualdade aqui. Faz aí novamente uma nova proporção. E é exatamente a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Pode comparar aí, ó. E chamamos então aí essa razão, né, de cosseno alfa. Né? Cosseno alfa, medida do cateto aí adjacente ao ângulo alfa, né, dividida aí pela medida da hipotenusa. Beleza? Tranquilo? Anotem aí. Essa então é a segunda relação. Né? Cosseno alfa, medida aí o cateto adjacente dividido aí pela hipotenusa. Tranquilo? Beleza. E a tangente? Então, tangente, novamente, por proporção, né? Faço aqui a minha proporção, né? com os lados correspondentes, já que eles são proporcionais, o triângulo é semelhante, posso fazer isso. Multiplico em cruz, chego nessa igualdade, modifico aqui, né? Fazendo uma nova proporção, e essa proporção que eu formo aqui é exatamente a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, pela medida do cateto adjacente ao ângulo alfa, que eu chamo essa razão de tangente, recebe o nome aí de tangente. Eu vou abreviar por TG ou por TAN, né? TAN, tanto faz. Nesse caso aí, tangente de alfa, medida então do cateto oposto ao ângulo alfa, pela medida do cateto adjacente ao ângulo alfa. Anotem aí, essa é a terceira relação, terceira razão, chamada de razão tangente. Seno, cosseno e tangente, relembrado então aí rapidamente, beleza? Rapidamente, mas já deu ali 11 minutos de vídeo, né? Não tem jeito de ficar curto. Tá, mas aí quais são os valores do seno de 24 graus, seno de 25, seno de 22, seno de 89? E aí, cosseno, seja? Aí já tem aí, eu deixo para vocês uma tabela, por exemplo, ela está pequenininha aí, mas eu deixo ela maior lá nas atividades também, e em anexo também aos slides de explicação, a tabela aí já com os valores, né, tabulados aí de seno, cosseno e tangente, dos ângulos de 1 até 89, beleza? Seno, cosseno e tangente. Por exemplo, o cosseno de 5 graus, olha aqui na tabela, 0,996. Que é esse valor que eu vou usar lá para substituir. Onde tiver cosseno de 5 graus, eu coloco esse valor na tabela, né? Multiplico cruzado, lembra? Tem todo aquele macetezinho lá. Tá? São valores aqui aproximados da tabela, tá? Não são valores exatos, são valores aproximados. A tabela dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, nós veremos na semana que vem. Tá? Beleza? Que aí são valores exatos já de seno, cosseno e tangente, de 30, 45 e 60 graus. Esses da tabela são valores aproximados aí
de seno, cosseno e tangente, que vão ser úteis. Essa tabela nós vamos olhar nela, sempre olhar nela, para quando for substituir aí, né? Vamos precisar substituir quando algum exercício aí pedir, por exemplo, vai lá o tangente de 13 graus, tangente de 13 graus, 0,231 aproximadamente. Eu vou usar esse valor aí. Então, sempre recorrer a essa tabela, sempre em mãos. Tranquilo? Espero que sim. Vamos então aí para os exercícios resolvidos. Está na tela aí e vamos para o primeiro. Acompanhe comigo aí. A de número 1 aí na tela, acompanhe comigo aí, ó. Então eu tenho um triângulo retângulo. Deixa eu pegar meu laser aqui. Cadê? Não tô enxergando? Ah, daqui. Tem aqui meu triângulo retângulo, tem aqui que já identifiquei que o meu cateto mede 8, esse outro cateto mede 6 centímetros. Como eu disse, ele é oposto ou adjacente dependendo do meu referencial, dependendo do ângulo referencial, beleza? Aí tá querendo aí o seno do ângulo A, né? O cosseno aí do ângulo A, a tangente do ângulo A, depois muda aqui, ó, o seno do ângulo C, o cosseno do ângulo C, a tangente do ângulo C, beleza? E eu deixei aqui no cantinho aqui embaixo, vou colocar aqui em cima, aqui daqui a pouquinho, ó, para jogar para o quadro, vou deixar minha cola aqui em cima, essa colinha aqui, vou passar ela para cá daqui a pouquinho, né? Que são as abreviações lá, que geralmente é o que a gente fixa aí, né? Para a gente não esquecer aí as razões, né? Lá o seno do alfa, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno alfa, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O tangente de alfa, né, do ângulo, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Geralmente a gente coloca aí as abreviações para gravar, lembra? Né? Coloca aí seno, cosseno e tangente, depois coca, né? Coca, né? Duas Coca-Colas, né? Coca, pronto. Gravei aí que o seno é o CO sobre H, né? Cosseno CA sobre H, a tangente CO sobre CA, né? Coca, né? H, né? Coca, H, né? Para gravar aí, isso que tem que ficar fixado, tem que ficar gravado aí, porque geralmente nos exercícios não são dados aí, né? Qual que é a razão seno, qual que é o cosseno, qual que é a tangente, né? Então, a gente fixa aí essa colinha aí, arruma uns artifícios aí para fixar ela na cachola. Beleza? Tranquilo? Então, Coca é o jeito mais simples aí, eu acho, né? Para gravar aí as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Beleza? Cortou pro quadro, então. Vamos resolver isso daí mais do que depressa. Foi. Beleza, cortou aí pro quadro? Aí, ó, coloquei minha colinha aqui no cantinho, tá vendo? O triângulo retângulo está aqui. E eu quero calcular aí seno, cosseno, tangente do ângulo A e do ângulo C. Beleza? Tranquilo? Então, Coca. Vamos usar aí as relações. Vamos identificar aqui onde estão os catetos, onde estão o adjacente e o oposto, não é isso? E a hipotenusa é o mais simples, está aqui na rampinha. Tranquilo? Vou começar achando aí a hipotenusa que eu não tenho, repara, não tenho hipotenusa, e vou precisar dela para calcular, por exemplo, o seno do ângulo A, né? O cateto oposto, olha lá, sobre a hipotenusa. Cadê a hipotenusa? Não tenho. Como é que eu acho a hipotenusa nesse triângulo retângulo? Usando o teorema de Pitágoras da aula passada. Não tenho um dos lados, mas eu tenho os outros dois catetos, né? Não tenho hipotenusa, mas tenho os dois catetos. Fácil. Aplicando o teorema de Pitágoras, ó. X ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O cateto ali é 8, então 8 ao quadrado, usando a Pitágoras, né, da aula passada, mais 6 ao quadrado, hein? Mais 6 ao quadrado. Então quer dizer, então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36, quer dizer, então, que x ao quadrado é igual a 100, né? Quer dizer, então, que raiz quadrada de 100, né? Tira a raiz quadrada de 100, quer dizer, então, que a hipotenusa vale 10 centímetros. Está em centímetros? 10 centímetros. Beleza? Então, achei o valor da hipotenusa, vale 10. Com o valor da hipotenusa, agora sim, eu consigo calcular aqui, ó, o seno do ângulo A. O ângulo A está aqui, quer dizer então que o seno desse ângulo A aqui é o cateto oposto a esse ângulo. Quem é o lado que está oposto a esse ângulo? A ele aí, ó, é o 6, não é isso? Então, 6 dividido
Pela hipotenusa? Pela hipotenusa, acabei de achar 6 dividido por 10. Acabou. 6 dividido por 10, ou quiser simplificar, né? Fique à vontade. Quiser dividir 6 por 10, fique à vontade. 6 dividido por 10 é simples dividir, né? Anda com a vírgula, uma casa para a esquerda aí, uma casa decimal para a esquerda, 0,6, né? Fique à vontade. 6 sobre 10, ou simplifica, deixa em forma de fração, ou em decimal, tanto faz. Beleza? 0,6, resposta do seno de A. Cosseno do ângulo A. Opa! Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente, que está logo ao lado do cateto A, né? Logo ao lado do cateto A, aqui ó, é o 8, né? Hipotenusa é a mesma, 10. Né? Ou simplifica, fique à vontade. Ou 8 dividido por 10 também é fácil, 0,8. Né? Tranquilo? Tangente do ângulo A. Tangente do ângulo, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, cuidado para não pegar o contrário, hein? Cateto oposto primeiro. Né? Numerador vem o cateto oposto. Cateto oposto ao ângulo A é o 6, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo A, logo que ao lado, é o 8. Né? 6 dividido para 8. Ou você fatora também, você que sabe, ou divide aí 0,75 se for dividir. Essa é a resposta. Beleza? Tá. Mudou o ângulo, o referencial agora mudou. O referencial agora é o C, ângulo C. Olha aqui, ó. Eu quero saber o seno do ângulo C. O ângulo C é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, o seno desse ângulo C, mas as relações continuam a mesma, mas é o cateto oposto ao ângulo C, o cateto que está logo na frente do ângulo C, é esse embaixo, lá de baixo, que seria o 8, né? Dividido pela hipotenusa não muda, hipotenusa é o 10. Novamente, quiser deixar assim, beleza, quiser fatorar, fatora, e 8 por 10, né? Dividindo aí, dá 0, já fizemos isso, né? Dá 0,8. Tranquilo? Beleza. O cosseno, então, do ângulo C, cateto adjacente sobre a hipotenusa, ângulo C está ali em cima, cateto adjacente aí, logo ao lado dele é o 6, hipotenusa não muda, é o 10, já fizemos essa conta também, né? 0,6. Né? E por último, aí, finalizando, tangente do ângulo C, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente nesta ordem, cateto oposto ao ângulo C é o 8, adjacente ao ângulo C é o 6, fica aí 8 sextos, ou deixa assim, ou simplifica, ou divide, fica 1,333 e assim vai embora. Beleza? Fechou? Joia! Deixo para vocês aí a resolução, né? No slide, né? E também aí no... cadê o outro? Apareceu. Beleza? Tranquilo? Deixa a resolução e vamos para número 2. Pulou, subiu. Novamente, calcule o x aí de cada um dos triângulos retângulos, mas repara, agora eu tenho o ângulo de 24 graus, ângulo de 40 graus, ângulos de 28 graus. Ou seja, eu vou ter que usar agora a minha tabela. Né? Lá número 1 era um ângulo genérico, agora aqui é um ângulo já com ângulo numérico. Né? Tem lá, tá tabelado lá naquela tabela que eu mostrei para vocês lá. Aí, eu passei para o quadro, ó, as questões da questão número 2, do A até o C. A minha cola continua lá no cantinho, né? Vamos então resolver a de letra A. Bem, quero achar o valor de x na figura, né? Beleza. Então, meu referencial vai ser o ângulo de 24 que está ali. Né? Eu tenho, então, a hipotenusa, beleza. Se eu tenho a hipotenusa, eu uso o seno ou cosseno, a primeira ou a segunda relação, né? Tangente está fora. Né? E, então, eu tenho a hipotenusa e tenho o cateto, não tenho, mas eu quero o cateto que está oposto ao ângulo de 24 graus, repara. O cateto lado que está na frente é o cateto oposto ao ângulo de 24 graus, é o valor de x que eu estou correndo para achar, correndo atrás para achar. Se eu tenho, então, a hipotenusa, estou querendo o cateto oposto, que vai me ajudar a encontrar o valor de x, é a primeira relação lá, a relação seno. Então, seno do ângulo de 24 graus. Seno de 24 graus. Então, seno de 24 graus é igual aí ao cateto que está oposto ao ângulo, que é o x, que é o que eu estou querendo, né? Dividido aí pela hipotenusa 10. Eu vou na tabela
e encontro aí, procuro o ângulo, quanto que vale aí tabelado o ângulo de 24 graus. Vou voltar aqui na apresentação. Lembra da tabela? Vou deixar ela disponível lá. Ó. Ela é maior, porque aqui está muito pequenininho, está judiando a nossa visão. O seno de 24 graus, então seno de 24 graus está ali, ó, 0, vou pegar meu laser aqui, né? Seno de 24 graus, seno de 24 graus, 0,407. Então, eu vou substituir, onde tem lá seno de 24 graus, vou colocar 0,407. Beleza? Tranquilinho? Fechou. Então, voltando aqui para o exercício e corta lá para o quadro. Epa! Aê, beleza, né? Erros aí acontecem, né? Beleza, seno de 24 graus, então, lá da tabela 0,406. Então, substitui lá, 0,406, acabamos de vir lá atrás, é igual a x sobre 10. E agora, o próximo passo que eu faço, cheguei numa proporção, multiplico o cruzado, né? X vezes 1, que embaixo do 0,406 é o 1zinho que está escondidinho ali. X vezes 1 é x, 10 vezes 0,406, isso é 4,06. O que eu fiz? Tá. Eu apenas andei com a vírgula, né? Estou multiplicando por 10, andei com a vírgula, uma casa para a direita aí, uma casa decimal para a direita. Achei o valor que eu estava querendo, o valor de x. Tranquilinho? Beleza. Revisão, né? Vocês já viram isso aí. Né? Letra B. Vamos analisando aí. Triângulo retângulo, beleza. Hipotenusa é o maior lado, sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Tem? Não. Se eu não tenho a hipotenusa, de cara, tangente me ajuda, né? Tangente não precisa do valor da hipotenusa. Então, eu tenho o cateto aqui adjacente ao ângulo de 40, repara, tá logo aí ao lado do ângulo de 40, tem, é o 120. Estou querendo o cateto oposto, que é o x, está lá na frente do ângulo de 40 graus. Então, quer dizer que a tangente do ângulo de 40, né? 40 graus, me ajuda aí a achar o valor de x. Usando aí a razão, tangente, cateto oposto ao ângulo de 40, x. Cateto adjacente ao ângulo de 40, 120. O que eu faço agora? Substituo a tangente de 40 pelo valor dele tabelado. Vamos lá para a tabela. Vamos cortar aí para a tabela novamente aí. Vamos aí para o slide. Estou querendo a tangente de 40, né? Tangente de 40 graus, 0,839, né? Tangente de 40 graus, 0,839. Tranquilo? Então, vamos substituir lá, ó. Vai ficar assim, ó. Acompanhem aí, ó. Então, tangente de 40 graus, 0,839 da tabela, acabamos de ver. É igual a x sobre 120. Próximo passo, multiplica cruzado, x vezes 1 é x, e 120 vezes 0,839 faz aí, isso dá 100,69 aproximadamente, tá? Todos os valores que nós vamos encontrar aqui são valores aproximados, uma vez que os valores da tabela são todos aproximados, beleza? Tranquilo? Fechou. A qualquer momento, interrompa e pergunte, hein? Imprensei ali, agora eu tenho um espaço maior aqui, ó. A de letra C. Bem, tenho hipotenusa? Tenho. Tenho cateto oposto ao ângulo de 28? Epa, não tem, nem quero saber. Tenho cateto adjacente? Epa, não tenho, mas eu quero saber. Então, cateto adjacente, hipotenusa, segunda relação cosseno nele. Cosseno de 28 graus. Cosseno de 28 graus é igual ao cateto adjacente, é o que eu quero achar, quero descobrir, é o x, dividido pelo valor da hipotenusa, medida da hipotenusa, é o 17. Beleza? E agora? Cosseno de 28 graus. Vamos para a tabela. Vamos lá para a tabela. Cosseno de 28 graus da tabela. Vamos voltar aqui, ó. Cosseno de 28, né?
Cosseno de 28, 28 daqui, 0,883. 0,883. Então, 0,883 é o cosseno de 28 graus. Vamos aí. Substituir aqui, ó. Então, cosseno de 28 eu já esqueci, falei, esqueci. 0,883 aproximadamente. 0,883 aproximadamente. E isso é igual, tá? Isso é igual a x sobre 17. Próximo passo, multiplica cruzado, x vezes 1 dá x, 17 vezes 0,883, isso é aproximadamente 15,009, pode fazer aí que vai dar aproximadamente esse valor aí. Beleza? Tranquilo? Então, aplicação direta e simples das razões seno, cosseno e tangente. Num exercício nós vimos aí as três razões, relembramos as três razões aí, beleza? E eu deixo para vocês aí, né, também a solução aí das três no slide de explicação. Beleza? Tranquilinho? Fechou. Vamos então aí para número 3. A número 3 fala o seguinte. Vamos resolver então o problema inicial, né? Eu prometi resolver o exercício inicial, né? Falei que resolveria aqui, tá aí. Estou cumprindo a minha palavra, né? Cumprindo a minha promessa, né? Qual será que é a altura do prédio aí que o sujeito aí tentou aí medir improvisadamente aí usando o canudinho, né? Achou que o ângulo era 40 graus, aqui faz com a horizontal, ele afastou aqui 15 metros do pé do prédio e aí está querendo saber a altura do prédio. Não esquecendo, né, a altura do prédio é daqui de baixo até aqui em cima, né? E ele começou aqui, ó, a 1,70 m do chão, né? Então depois no final eu tenho que somar esse 1,70 m, hein? Beleza? Tranquilo? Pausa o vídeo, tente resolver aí que eu resolvo aqui na sequência. Vai lá, vai que é sua. Cortou para o quadro então aí, ó. Vamos resolver então o problema inicial aí, ó. Vamos descobrir a altura desse edifício aí somente com os artifícios que o cidadão fez aí com o canudinho, hein? Beleza? Tá. Vamos lá então. X então para mim, que é o que eu quero descobrir, é a altura do prédio. É exatamente o cateto que está oposto ao ângulo de 40 graus, né não? Quem fez aí reparou que é. Então, beleza. X é o cateto oposto. Hipotenusa, oposto ao ângulo reto, é o maior lado, é a rampinha aí, ó. Tem? Não. Se não tem hipotenusa, tangente nele. De cara, tangente me ajuda a calcular a altura do prédio, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, sendo que o cateto adjacente eu tenho aí 15 metros. Beleza? Então, tangente vai me ajudar aqui a resolver a questão. Tangente de qual ângulo? De 40 graus é igual ao cateto oposto ao ângulo de 40 graus. Cateto que está na frente do ângulo de 40 graus é o que eu quero descobrir, é o valor de x, dividido aí pelo cateto adjacente ao ângulo de 40 graus, logo aí ao lado do ângulo de 40 graus. Repara aí ele está aqui embaixo, aqui, né? Que vai ser para nós o 15 metros, que é a distância aí que o cidadão afastou do prédio, aí, do pé do prédio. Beleza? Montado então aí a minha razão tangente, né? Da tabela, vai lá na tabela, confere lá, eu já olhei aqui para adiantar o processo, a tangente de 40 graus tabelado, eu substituo aqui que é 0,84 aproximadamente, beleza? É igual a x sobre 15. Próximo passo, está aí, multiplica cruzado, x é igual a x vezes 1 é x, 15 vezes 0,84, isso dá aproximadamente 12,6 metros. Beleza? Acabou? Não! O que eu disse lá no começo? 12,6 metros é da altura que ele ia do olho do cidadão aí até lá no prédio, né? Ele tem aí que contar esse 1,70 metros, que é aqui onde ele começou o referencial dele, né? Está afastado aí do chão, né? Então, para saber a altura total do prédio, né, eu pego aqui esses 12,6, que ele começou a medir aí de 1,70 para cima, que é a altura dele aí, né? Tá os olhos do cidadão aí. Então, a altura total, né? Vou botar aqui Hzinho, né, que é a altura aí do prédio,
vai ser os 12,6 metros, mais, vou tirar esse metro daqui, né? 12,6 mais a altura do cidadão aí, ó, repara, 1,7 metros. Então, Hzinho é igual aí aproximadamente 14,3 metros de altura, que é a altura do edifício. Beleza? Entendeu aí as jogadinhas que eu fiz, que eu somei 1,7, porque era a altura toda, né? E 12,6 é apenas a altura onde sai do olho do cidadão aí até lá em cima do prédio, né? Tá, aí, tá bem claro aí na figurinha. Beleza, tranquilo. Número 3, então. Show de bola. Deixo a resolução aí nos slides também de explicação. Bem explicadinho aí, bonitinho. Tranquilinho. Fechou. A de número 4 e último que eu vou resolver aqui, depois podem atacar lá as atividades propostas. É um probleminha e diz o seguinte, acompanhe comigo aí, ó. Marcelo possui aí um terreno em forma de trapézio que pretende aí cercar com telas de arame. A partir das medidas anotadas no desenho, vamos calcular então o valor de x e de y e descobrir o perímetro do terreno. Perímetro, lembra? A soma de todos os lados da figura, né? Os 4 lados, no caso desse terreno. 47 mais o valor que eu vou encontrar aqui, mais 60 mais o valor que eu vou encontrar aqui, eu encontro o perímetro do terreno. Para encontrar o perímetro, eu preciso saber esses dois valores desconhecidos do terreno de Marcelo. Beleza? Então tá, eu deixo esse exercício aí para vocês resolverem, tá? Deixei resolverem. A solução dele eu deixo no slide de explicação, também fica aí, tá? Para vocês aí pausando o vídeo e analisando e verificando aí a solução do problema. Tranquilinho também, beleza? Então aí o valor de x, tá? Continua do outro lado, um pouquinho grande, né? Então eu deixo para vocês tentarem quebrarem a cabeça e resolverem o perímetro, tá? O perímetro é a soma de todos os lados, hein? Tá? Relembrando novamente aí. Tranquilo? Fechou. Show de bola. Beleza, podemos atacar aí as atividades, né? Propostas aí, número 11, não presencial, número 11, né? Um pouquinho mais fácil, como eu disse, na semana que vem a gente volta com esse assunto, né? com atividades mais elaboradas. Beleza? Fechou então. Fiquem bem, fiquem em casa, até semana que vem com a aula de número 12. Tá? Na aula de número 12, vamos apenas falar da tabela aí dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Apenas. Beleza? Tranquilo? Fiquem com Deus, que eu fico com ele aqui. E até lá. Obrigado pela sua audiência, paciência de sempre. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem na paz. Tchau. Fui.